Olá pessoal, eu sou Gleidson Dantas e você está no Um Pouco da Palavra. E hoje nós vamos falar um pouco de como nós aprendemos a ler a Bíblia, como nós começamos a entender a respeito da Palavra de Deus. Eu coloquei no meu Instagram, no meu WhatsApp, um pequeno texto falando a respeito de pensadores e repetidores. E o tema desse vídeo é Sejamos Pensadores. Muitas pessoas elas começam a ler a Palavra de Deus já com uma ideia formada a respeito do... Deixa eu abrir a porta aqui para minha gata que quer sair. Pronto. A respeito da mensagem do Evangelho, a respeito do conteúdo bíblico. Quando eu digo isso é porque, mesmo ainda não sendo cristãos, nós, de certa forma, nos envolvemos com a Palavra de Deus. Seja por alguma pregação de alguém na internet, na televisão, pelos nossos pais, avós que falavam de Deus e ensinavam a respeito do Senhor Jesus Cristo, da mensagem do Evangelho, a respeito do pecado. E o que acontece? Muitas dessas informações ficaram na nossa mente, preencheram a nossa mente. E entendíamos ou entendemos que aquilo ali era o correto, aquilo ali era o certo. E eu não estou dizendo que eles estão errados por isso. Pelo contrário, eu vou explicar a vocês o que é que eu quero dizer. Nós aprendemos os nossos antepassados, com os nossos avós, com os pais da fé e tudo mais, e absorvemos aquilo. E quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo e passamos de fato a ler a Bíblia, a procurar ler mais a Palavra de Deus, nós lemos a Palavra de Deus com a nossa mente já formada, com os nossos pensamentos já formados. Ou seja, quando eu li Gênesis, eu já li Gênesis sabendo alguma coisa porque meus avós me falaram sobre Gênesis. Então, todas as vezes que eu parava para ler aqui Gênesis todo, a minha mente já estava preenchida com o que os meus avós me ensinavam, me falaram a respeito de Gênesis. Então, eu não tinha nenhuma visão minha própria, porque todas as vezes que eu começava a ler, eu me lembrava daquilo que os meus avós falavam e a minha mente preenchia tudo que eu já estava lendo. Tá entendendo? Eu vou dar uma explicação aqui. Sabe quando você assiste um filme? Você assiste ele a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Quando você vai assistir de novo, você já sabe todas as cenas, todos os detalhes do filme. Você não tem nenhuma surpresa, você não tem nada mais. Porque tudo que você tinha que entender do filme, compreender do filme, você compreendeu. Porque você já assistiu várias vezes, a sua mente já está preenchida. Então cada detalhe, cada cena que vai aparecer ali, antes de aparecer você já sabe, olha, vai acontecer assim, assim, assado, e você já assiste todo o filme com a sua mente já preenchida, porque você já assistiu várias vezes antes. A Palavra de Deus, nós muitas das vezes fazemos a mesma coisa. Pelo fato de nós já termos ouvido uma ministração, uma pregação, pelos nossos avós, antepassados, pai da fé, ter falado, quando lemos a Palavra de Deus, a nossa mente já está tão preenchida que nós não conseguimos ver os mínimos detalhes. Muitas das vezes Deus quer falar de maneira poderosa conosco, mas a nossa mente, por já estar cheia, nós não conseguimos ter a visão que é para nós termos. Eu não estou dizendo aqui que existe algo oculto na Palavra de Deus, que precisa ser revelado, que vai saltar assim na tua vista, não. Estou falando a respeito de outra coisa, outro sentido. Quando eu li Jó, eu li a Jó de uma maneira que já tinha ouvido falar de Jó várias vezes. Que Jó murmurou, que Jó nunca murmurou na realidade, que Jó nunca reclamou, que Jó era isso e aquilo. E eu li a Jó assim. Poxa, eu sei que Jó nunca murmurou, vou ler. Ele tinha uma visão de Jó totalmente diferente. Mas quando eu parei para esvaziar a minha mente, aí é o segredo para você entender e compreender a Palavra de Deus, seja qual for o livro, para você compreender isso, você precisa esvaziar a sua mente. Eu quero aprender Kung Fu, mas aí eu já li sobre Kung Fu, já assisti os vídeos de Kung Fu, já sei alguns golpes. Para que eu quero entrar então em um colégio de Kung Fu se eu já sei? Mas quando eu chegar lá para aprender numa aula de Kung Fu de fato, eu vou ter que esvaziar toda a minha mente, deixar aquilo que eu aprendi de lado para aprender o que o mestre vai me ensinar, tá entendendo? Então, quando eu não estou dizendo que você vai rejeitar os ensinamentos, nada disso, mas você vai esvaziar a tua mente para você ter uma compreensão e entender que se a mensagem que foi te ensinada, se aquilo que os teus pais, teus avós te ensinaram, de fato está correto ou não. E esse é um grande problema que a nossa geração tem, porque eles simplesmente absorvem tudo e eles mesmos não conseguem ter uma ideia daquilo que eles estão lendo, porque a mente deles já está preenchida. Ou seja, em vez de eles se tornarem pensadores, eles apenas vão repetir tudo que os outros já repetem.
Você vê pelas pregações. Sempre as mesmas pregações, sempre vai falar Mateus, Lucas, porque todo mundo faz isso. Então eles sempre vão seguir aquela mesma linha, aquela mesma linha de raciocínio, nunca vai chegar a algo perfeito, a compreender de fato a mensagem, ou ter um entendimento melhor sobre aquilo, ou entender se aquilo está certo ou não. Eles apenas vão repetir, porque a mente deles já estão preenchidas. Mas quer aprender a palavra de Deus, quer compreender os estudos, as doutrinas, tudo, você precisa esvaziar a tua mente e ler como se você estivesse lendo pela primeira vez, com a tua mente vazia, com a tua mente fresca, para você compreender a mensagem das Sagradas Escrituras, porque de outra forma você pode estar repetindo heresias, você pode estar repetindo apenas coisas vazias, que a Bíblia não quer dizer aquilo, ela tem um outro sentido, mas você, por não esvaziar a sua mente para aprender, você vai acabar repetindo o que tantas pessoas repetem erroneamente, entendeu? Eu quero aprender, como eu faço? Primeiro esvazia a tua mente. Limpa a tua mente de tudo que você já aprendeu e torna a ler como se você fosse uma criança querendo aprender, querendo entender aquilo que está escrito na mensagem do Evangelho, na mensagem de Gênesis e Apocalipse. Então, com a tua mente vazia, você vai dar brecha, você vai abrir a porta para que Deus ele te ensine, para que o Senhor entre na tua mente, preencha a tua mente com os capítulos e com os versículos ali, sem nenhum tipo de demagogia, de soberba humana, de egocentrismo, porque muitas das vezes o homem, quando ele vai ensinar a palavra de Deus, tá tão nítido ali o que Deus quer falar, que ele coloca vários e vários arrudeios ali e transforma aquela mensagem em um grande labirinto, que para você entender fica até complicado de tantas voltas que ele vai dando, porque isso, porque aquilo, quando a mensagem ela é tão nítida e tão limpa, e Deus está escancarando na tua cara. Mas por conta desses homens que talvez só se preocupe com o ego, eles simplesmente colocam tanto arrudeio, tanto vendaval, quando o texto é nítido. Eu já me deparei com mensagens da volta do Senhor Jesus Cristo que era tanto arrudeio, era tanta volta que o homem ali dava, que o pregador dava, que quem estava ensinando estava dando, que eu falei, rapaz, o negócio está nítido. A mensagem está nítida ali, está autoexplicativa, te explicando o que é a volta do Senhor Jesus Cristo, a respeito do que vai acontecer, do que já está acontecendo, mas aquele homem deu tantas voltas que transformou aquela mensagem em um labirinto, em um enigma daqueles filmes de Indiana Jones dos anos 80 e 90. Então é um negócio muito louco. Então você precisa entender a mensagem. Como eu entendo, limpa a tua mente. Esvazia a tua mente, esquece os filmes que você assistiu a respeito da Bíblia, esquece as novelas, que as pessoas assistem muitas novelas bíblicas hoje em dia, e tem muita liberdade poética a novela, e acaba preenchendo a mente dele com liberdade poética, e que não está na palavra de Deus. Então, limpa a tua mente, esvazia a tua mente de tudo, deixa os ensinamentos de lado, e lê com a tua mente limpa, que o Espírito Santo de Deus vai te guiar. Ele vai te mostrar o que de fato está escrito lá e você vai entender o que é certo e o que é errado. Quando você lê, você vê que a mensagem se abrirá para você e você vai ter uma compreensão melhor do texto. E depois que você ler tudo, aí você começa a comparar com os ensinos que você já ouviu. E aí você vai ver se está certo ou não. Se aquela mensagem ali que aquele pregador pregou está correta ou não. Se tem sentido ou não. Se tem heresia ou não. Se foi ego dele ou não. Se foi algo de soberba para mostrar que ele tem um conhecimento vasto ou não. Mas para isso esvazia a tua mente. Seja um pensador e não um repetidor. De repetidor tem um monte. Mas seja um pensador. Pensador incomoda. E é para incomodar mesmo. Os pensadores, eles pensam, eles não aceitam tudo, eles não abraçam logo tudo, eles não tomam tudo para dentro de si, mas eles raciocinam, eles pensam, eles analisam a situação, eles analisam o detalhe do texto que de fato está sendo ministrado ali, porque senão você vai estar apenas repetindo coisas dos anos 80, dos anos 90 que estava errado e que por uma tradição humana, por uma cultura de homens, doutrina de homens que não querem abaixar a cabeça, que querem sempre se manter certos, simplesmente acabam repetindo e repetindo, não, porque no passado foi assim, porque lá nos anos 80 eu aprendi assim, e sempre essa mesma coisa de eu aprendi assim, mas muitas das vezes aprendeu errado, não deu espaço para que Deus falasse com ele poderosamente. Quando você vai falar a respeito disso, eles vão dizer, mas na Bíblia está dizendo que não é para remover os limites antigos, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá entendendo? Seja um pensador, pense, raciocine, leia a Bíblia, poxa, eu não estou conseguindo compreender ainda, pega um caderno, escreve lá o que é que você entendeu sobre o texto. Lembra que nas aulas de português ou literatura, quando você tinha, a professora mandava você fazer um resumo daquilo que você entendeu a respeito do texto. Isso é que forma um pensador. Você não
repete, você olha o texto, analisa o texto, e ali você começa a ter e entender o que é que está acontecendo ali, você resume. Olha, eu estou entendendo que esse texto aqui de Romanos, capítulo 3, ele está querendo dizer isso, 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 isso. Outra coisa, não leia versículos isolados, leia o capítulo todo para entender, leia o capítulo anterior para entender melhor, leia as concordâncias bíblicas para você ter uma compreensão boa. Poxa, estou com uma dificuldade terrível para ter uma compreensão nítida. Estude. Pega aquele texto ali, resume ele, o que é que você entendeu, o que é que você não compreendeu, qual é a sua dúvida, escreva, leia de novo, leia novamente, tá entendendo? E você vai ter uma compreensão melhor da palavra de Deus, você vai aprender melhor a respeito da palavra de Deus, entendeu? E você se tornará um pensador e não um repetidor, porque de repetidor tá cheio, que só faz repetir e repetir e repetir, e não tem nem ele tem uma compreensão do que está escrito, porque ele só sabe repetir. Se ele só repete, ele não tem uma compreensão bíblica, ele não tem um entendimento bíblico. Ele é um repetidor. Deus quer pensadores. São pensadores que dizem, não por conta de ego, não por conta de soberba, mas são os pensadores que vão dizer, e quando vão pregar, eles vão falar o que é heresia, o que não é, o que está certo e o que não é. Tá entendendo? São pensadores que raciocinam, que pensam, que analisam os mínimos detalhes, os fatos, porque isso aconteceu, porque é esta maneira, porque é desse jeito, tá entendendo? Para que você não aprenda de maneira errônea, esteja pregando também de maneira errônea. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Sejamos pensadores.